neutra, saudável. E quando está abaixo de 7, olha aí, de 0 a 6, está alcalino. Acima de 7, de 8 a 14, desculpa, de 0 a 6 ácido, e acima de 7 alcalino, ok? Então, quando, por exemplo, eu falar pH baixo, significa acidez. pH alto significa alcalinidade, ok? Uma solução básica ou ácida. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui alguns valores, ok? De pH normal no fluido corporal. Então, por exemplo, a saliva, o pH varia entre 6,8 e 7,2. O suco gástrico, que é produzido no estômago e compõe, faz parte da digestão dos alimentos, ele é muito ácido, ou seja, ele tem um pH muito baixo. Olha aí, varia de 1,5 a 2,2. A vagina, que é também ácida, em média é 4,5, mas pode variar até 5,2, mas em média é 4,5. O sangue, pessoal, ele não altera a alcalinidade, o pH. Ele é 7,35 a 7,45. Ele não altera. Por que não altera? Por causa de um mecanismo de compensação, de homeostase, que mantém um equilíbrio. Só que nós vamos ver durante a apresentação que para o organismo manter esse equilíbrio do pH sanguíneo, quando ele fica ácido ou alcalino, ele precisa tomar algumas decisões. E é aí que entra a situação de vulnerabilidade, não somente para o Covid, como para qualquer outra doença. Qualquer outra doença, ok? Infecciosa, digo eu. Infecciosa. Vamos lá. O nível de pH, gente, afeta diretamente as células do corpo. Existem células que são lábeis, ou seja, elas não são produzidas novamente, como neurônios. Existem outras células que não são. Então, dependendo do tipo de célula que é acometido, nós temos aí um impacto permanente ou reversível. Mas o pH altera todas as células. Células musculares, células hepáticas, células ósseas, células neurológicas. Enfim, todas as células do corpo o pH altera. Então, Dr. Otto von Burger, por exemplo, na década de 20, descobriu que a saúde e o pH estão relacionados de uma forma muito íntima. Dr. Robert Young assegura que a acidez corrói os tecidos e está na... Olha só esse detalhe, queridos. Desculpa. Está na raiz de todas as doenças interferindo com a própria vida. A alteração do pH é a raiz, ele está na raiz de todos os nossos problemas de saúde. Então, daí você pode perceber que esse é um assunto vital. Então, pHs em níveis ideais significa o quê? Saúde, uma boa imunidade, sistema imunológico responsável pelas nossas defesas, né? Células brancas, células vermelhas, células dendríticas, enfim, todo o sistema linfático e outros mecanismos, outras células fagocitárias, elas estarão em boas condições de trabalho. Agora, quando o pH não está no nível ideal, é como se você, no seu computador celular, desativasse o antivírus. Ou seja, o seu corpo vai estar vulnerável. Quando nós fazemos alguma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você começa a fazer atividade física, hoje em Codó você vê muita gente andando de bicicleta, correndo, patins, isso é ótimo. Práticas de esporte em praças públicas, isso é ótimo. Mas quando o seu corpo está em atividade física, aumenta a acidez do teu corpo, ou seja, o pH diminui. Muitas pessoas acham que fazer atividade física é o suficiente para gozar de boa saúde. E não é. Se você fizer atividade física, isso é bom para o seu sistema cardiovascular, mas o seu pH vai cair, você vai entrar em acidez. Só que o corpo tem um mecanismo de equilíbrio. Ele vai pedir, estou falando aqui a grosso modo, ele vai pedir que você faça o quê? Beba água.
A atividade física é boa para o sistema cardiovascular, mas diminui o pH. Para compensar a queda do pH, o corpo pede água, que é a principal forma de equilíbrio do pH, o uso da água. Como é que eu sei quando eu estou bebendo água numa quantidade favorável, digamos assim, ideal? Quando a minha urina está da cor, ou seja, não tem cor, é incolor, da água. Ali eu sei que eu estou bebendo água suficiente. E aí eu sei que eu estou com o pH equilibrado. E nós vivemos hoje numa sociedade, queridos, em que as pessoas bebem pouca água. O estilo de vida pós-moderno, ultramoderno, ar-condicionado, escritório, etc. As pessoas não bebem água. Isso já é um fator de risco para uma época que nós estamos, coronavírus. No corpo da gente, existe um órgão específico que luta pelo equilíbrio do pH no nosso corpo, que são os rins. Está aí no slide, mecanismo de homeostase. Ele controla, por exemplo, a acidez do sangue. E no controle do pH, queridos, os rins precisam realizar uma reação química. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você toma um copo de refrigerante, eu não tenho um copo aqui, um copinho de refrigerante. A meninada aí que está ouvindo a nosso encontro hoje. Vocês gostam de refrigerante? Eu gosto. Sim, sim. Eu gosto. É muito Não, gostoso. não sou muito fã. Certeza. Certo. Mas veja bem, Mentira, quando você Eu não toma, gosto. Querida, eu sou Quando você- atleta. Desculpe-me. certo, quando você toma um copo de refrigerante, boa parte daquele volume é açúcar. Ok? E esse copo de refrigerante, queridos, se você pegasse, preste bem atenção, existe uma solução que é usada para medir o pH, existe um produto usado para medir o pH de uma solução, azul de bromotimol. Tentem procurar isso nas farmácias de Codó, ou então em alguma loja de produtos farmacêuticos, Já ouvi falar disso aí. ok? Azul de bromotimol. Se você pegar um copo de refrigerante e começar a pingar azul de bromotimol, o que vai acontecer? O refrigerante, independente de qual seja a marca ou a cor, vai começar a ficar vermelho instantaneamente. Se você olhar no rótulo do produto azul de bromotimol, lá tem uma coloração semelhante à escala que nós acabamos de colocar. E você vai ver que vermelho significa o quê? Acidez. Quando nós tomamos um copo de refrigerante, o nosso sangue fica ácido imediatamente. Imediatamente. Só que eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês. Qual é que vocês querem ouvir? Primeira Boa. Primeira ruim. Boa noite. Ah, ruim primeiro. As duas. Certo, Tanto as faz. duas. Certo, a notícia boa é que o nosso corpo é muito inteligente. E ele consegue equilibrar, Graças a Deus. esse pH através de uma reação química a nível celular imediatamente. Por isso que eu coloquei no slide que o pH não altera do sangue. Por quê? Porque o nosso corpo tem mecanismos de controle. Só que, para o organismo, através dos rins, equilibrar esse pH, vai custar algo para a gente. Não sai barato, gente. Ele precisa pegar minerais para equilibrar a equação. E aí nós colocamos aí no slide cálcio, magnésio, potássio e sódio. O principal mineral que ele usa, qual é a nossa principal reserva mineral no corpo? Qual é a parte do nosso corpo que representa uma reserva de minérios? O sistema esquelético. Ok? Ok. Então o corpo retira o cálcio dos ossos
que é a principal fonte, mas existe cálcio no músculo, no fígado, e ele neutraliza a acidez e equilibra o pH do sangue por causa daquele copo de refrigerante que você usou. Então, essa é a boa notícia. Qual é a má notícia? É que essa reserva que vai sendo tirada, e dependendo da intensidade com que você a expõe, começa a se tornar irreversível. E aí você lá na frente, lá na terceira idade, você vai começar a ter problemas ósseos. Você vai começar a ter osteoporose, osteomielite, com mais rapidez. Por quê? Porque ele vai ser eliminado pela urina. Essa é a boa e a má notícia. O ideal, queridos, o ideal era que você, ao tomar um copo de refrigerante, tomasse de 15 a 20 copos de água em seguida, para que você não tivesse um comprometimento ósseo. Agora, quem é que toma aí um copo? Sim. Falaram uma vez isso aí, que a gente tem que tomar 20 copos d'água para poder repor os minerais, alguma coisa assim. Não seria nem repor, era equilibrar a solução a nível celular, porque de cada 10 partes do nosso corpo, 7 são água. Nós precisamos mais de água, amigos, do que é alimento. Agora então, um copinho daquele de refrigerante, fazer uma coisa dessa. Olha, vocês lembram que o slide lá anterior falou que o desequilíbrio ácido básico, ou seja, do pH, é a raiz de todas as doenças. E nós vamos ver nos slides posteriores, especialmente as comorbidades, que, na época que nós estamos de coronavírus, é o principal fator de risco para adquirir o coronavírus em sua fase moderada e grave. Só que poucas pessoas compreendem que na raiz desse problema existe uma questão, o pH. Por isso que o título nosso hoje é Saúde Começa com pH. Ó, vocês já se perguntaram por que muitas crianças não adoecem de coronavírus? Por exemplo, criança pequenininha de peito, ou crianças, vocês perceberam isso? Que muitas crianças não adoeceram? Eu já me perguntei isso. Por quê? Porque elas têm um pH mais equilibrado do que o nosso, adultos, idosos. Porque na nossa carreira, na nossa vida, a gente se expôs ou continua se expondo a muitos fatores que alteram o pH. E a criança não. Então ela tem um pH equilibrado, ela tem uma saúde mais blindada. Você pode perguntar, mas existiram crianças que adoeceram. É verdade. Mas se você for fazer uma pesquisazinha, uma investigação epidemiológica, você vai ver que são crianças que têm, digamos assim, elas vivem de uma forma que favorece o adoecimento, né? Elas realmente não fazem uso daquilo, elas não têm um mínimo, digamos assim. Ou então elas têm muitos vícios, que nós vamos ver alguns exemplos aqui na frente do que altera o nosso pH e deixa o nosso corpo vulnerável, ok? Então, o slide diz, quando está muito alcalino ou ácido, o sangue, o corpo manda os minerais para os tecidos para equilibrar. Agora, depois da ação dos minerais, esses ácidos são eliminados. Normalmente se transformam em sal na reação química, né? E aí é eliminado pela urina. De onde são retirados esses minerais? Nós colocamos aí, próximo slide. Dos ossos, o cálcio, do sangue, sódio e potássio, do músculo, magnésio. Por exemplo, você pode pensar, então eu vou comer muito cálcio, eu vou consumir muito cálcio, comprar remédio de cálcio para poder compensar a minha perda. Só que, queridos, quando as pessoas usam cálcio sem magnésio, é em vão. Vocês acreditam? Por exemplo, o cálcio é como se fosse o tijolo. O magnésio é como se fosse a argamassa. Sem a argamassa, o cálcio, tijolo, não fixa. Seja no sistema muscular, onde ele esteja armazenado.
Então, Com simplesmente... cimento, não é melhor não, professor? Com cimento. Cimento, é melhor. Então, Em alguns estados do Brasil, gente, o cimento é chamado de argamassa, é um exemplo de variação linguística. Para a gente seria mais ou menos a mesma ideia, mas foi ideal a colocação do estudante para compreensão. pronto. Então, você entendeu que consumir cálcio sem magnésio não vai ter tanto efeito assim. O ideal é consumir os dois, ok? Agora, observação, se a sobrecarga ácida for muito grande, o excesso é o quê? Eu coloquei uma linguagem bem acessível. O excesso é jogado nos tecidos ou no sangue, criando um ciclo vicioso. Então, você expôs o seu corpo a um nível de acidez muito grande, pH baixo. O corpo se livrou daquilo. Aí depois você expõe novamente. E ele se livra novamente, se expõe novamente. E cria-se um círculo vicioso. Isso aí que começa o problema, gente. Ok? Qual a consequência desse círculo vicioso? Vamos lá? O desequilíbrio. O desequilíbrio. Então, além da exposição àquilo que atrapalha o equilíbrio do pH, eu não compenso bebendo água. Me permitam fazer aqui um parêntese importante. Que água? Qualquer água. Olha só, quando você for comprar água no supermercado, na conveniência, a primeira coisa que você tem que olhar não é o preço. É o que, queridos? O pH da água. O pH da água, muito bem. Quanto mais próximo do 7, melhor a água. Pelo menos é o que o rótulo está dizendo. Quanto mais baixo, mais distante do 7, aquela água é mais barata, mas ela não vai ser consumida por você com segurança. Existe um risco muito grande dela estar contaminada. Então, nós vivemos aqui, Codó é um aglomerado. Nós temos casas empilhadas uma ao lado da outra. A maioria das pessoas vivem assim, sem contato com o sol, com o ar puro, com água, não dorme bem, come mal, tem vícios. Ou seja, é uma população exposta a todo tipo Não de fator. pratica exercício, né? Não pratica Junto a tudo exercício. isso. E aí, isso favorece a população a adoecer mais. Então, quando você olha as cidades vizinhas, Timbiras é uma cidade mais pacata. Codó tem um ar de mais evolução. Cidades assim são mais acometidas pelo coronavírus do que as mais pacatas, onde as pessoas... Se você chegar em Timbiras, Dr. Antônio Borba esteve esses dias com vocês, e nós trabalhamos junto ano passado no combate ao coronavírus lá, porque somos efetivos em Timbiras. Você vê que lá a doença tem outro comportamento. Por quê? Porque os hábitos de vida daquela população são diferentes. Eles dormem mais cedo. Você chega 7h30, 8 horas em Timbiras, está tudo fechado. Em raras exceções você vê uma aglomeração, um movimento. Você vê pessoas que têm um hábito campestre, que respira mais ar puro, etc. Todos esses fatores interferem no porquê grandes centros são mais acometidos pelo coronavírus do que os pequenos centros. Ok? Então, vamos voltar aqui. Desequilíbrio do pH. É a raiz de todas as doenças crônicas, meus amigos, e comorbidade. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que doença crônica e comorbidade são os principais fatores de risco para pegar coronavírus. Todas as mortes que estão acontecendo, quase todas, mas quase 100% das que ocorreram em Codó são pessoas com alguma comorbidade. O que é comorbidade, Cezito? Alguma doença que represente um fator de risco, que diminui a imunidade, diminui a qualidade de vida, a defesa do corpo. E a raiz dessas comorbidades é o quê? A alteração do pH. Ok? Esse é o ponto. Se as pessoas tivessem o hábito de beber água, muitos problemas seriam evitados. Eu estou usando aqui uma linguagem, meus amigos, bem simples para você compreender. Se você não beber água aqui, hoje, enquanto você está saudável, quando você está em casa, podendo se divertir, estar com sua família, fazendo o que você gosta,
se você adoecer de coronavírus, lá no hospital, a primeira coisa que eles vão fazer é colocar água na sua veia. Hidratação venosa. Por que eu vou esperar alguém colocar água na minha veia se eu posso beber lá hoje? Verdade. Você entendeu? Então, nós temos o nosso principal desafio. Pois não. Então, o nosso principal problema, queridos, é a forma de viver da nossa população. Isso é um principal problema. A gente pode montar a maior estrutura do mundo, mas se essas pessoas realmente não se conscientizarem, e a professora falou aqui no início que o conhecimento traz evolução, traz libertação, traz mais qualidade de vida. Se as pessoas tivessem mais conhecimento de como o corpo funciona e o que é necessário para o próprio corpo combater as doenças, a gente teria menos leitos lotados nos hospitais. Então, o que nós vimos acontecer, estamos vendo acontecer em Codó, é reflexo de tudo aquilo que a população deixou de fazer. E também de que as gestões, digamos assim, deixaram de fazer também. Só que, normalmente, a culpa cai só sobre os gestores, né? E é uma responsabilidade pessoal e uma responsabilidade de todos, né? Então, vamos lá. Digamos que, tudo bem, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu não vou beber água. Tudo bem, é uma escolha sua. Só que o seu corpo, ele vai tentar se livrar desse desequilíbrio ácido básico de todas as formas. E ele não vai conseguir, vai chegar num momento em que ele não vai conseguir. E aí, queridos, sobram os chamados resíduos ácidos. Ou seja, o corpo não conseguiu neutralizar nem eliminar. Então ele vai isolar aquele resíduo ácido. Ele vai isolar. E como é que o corpo isola esse resíduo ácido? É o que aparece bastante lá no nosso trabalho, centro cirúrgico. Eu trabalho semanalmente com isso, cirurgias. Ele vai aparecer em forma de caroço, miomas, cistos, pedras, que são os cálculos, pedras na vesícula, pedras nos rins, verrugas, tumores, furúnculos, acnes, cãibras, inchaços. Vocês entenderam a dimensão do problema? Todos esses probleminhas, esses isolamentos, esses, digamos assim, resíduos ácidos que o corpo não conseguiu eliminar e nem neutralizar através de reação química, ele isola, ele encapsula. Quando você vê uma pessoa com tumor, seja onde for, pedra, processos inflamatórios e infecciosos tão grandes que o corpo entra num estado chamado sepse, que se torna quase irreversível. Tudo isso, queridos, é resultado da alteração do pH. O corpo chegou numa situação que ele não conseguiu se livrar. Por exemplo, o diabético, talvez vocês tenham alguém na família de vocês que sejam diabéticos, né? O avô, a avó, o pai, a mãe, etc. O diabético, especialmente o tipo 2, o que acontece? Uma das principais complicações do diabetes se chama cetoacidose diabética. Alteração do pH. Ele tem uma quantidade de açúcar enorme no sangue que faz o pH dele, cair. Acidose. Por isso que o diabético pega coronavírus com mais facilidade do que uma pessoa que não é diabética. Talvez vocês perguntem, mas eu vi história de praticantes de academia, etc., que morreram, pegaram coronavírus. Tudo bem, ele faz exercício físico, mas ele pode beber pouca água, ele pode dormir mal, porque o dormir, quando você não dorme 8 horas na noite e não chega ao sono profundo, o sono REM, você acorda no outro dia não restaurado e acorda com a imunidade baixa. Você pega um resfriado com mais facilidade, você se estressa com mais facilidade, o coronavírus e qualquer outra doença infecciosa oportunista aproveita a situação.
Então, meus amigos, o pH alterado no nosso corpo é um terreno fértil para qualquer doença crescer, se desenvolver e dar muitos frutos até a morte. E tudo isso começa se resolvendo como? Bebendo água. Então, é uma solução tão simples, mas tão banalizada. A partir de hoje, os professores que precisam também beber muita água por causa da rouquidão, do pólipo, do nódulo, né, vocal, não é só para isso, é para neutralizar o pH também, muito importante. Então tá aqui, outra foto aí, ó. Peço que a professora passe. Tá aí uma foto de uma vesícula, uma cirurgia que nós realizamos lá em Timbiras, e olha a quantidade de pedrinhas que tem lá dentro da vesícula. Vocês estão vendo? Eu não tô vendo, não. Nem eu. Também não tô vendo. Nem eu. Tá aparecendo. Ninguém tá vendo. Não tá aparecendo, não, professor. Não tá aparecendo aqui Tem também. uma... Professora Meire, a senhora pode Tá compartilhar aí? nada. Os meus slides não aparecem aí para vocês, os slides do Zezito? Não. Tá aparecendo não. É como se a senhora tivesse em 2 aparelhos. Pois é, ele tem que clicar no outro, né? Tá bem feio. Tá completo. É a professora, quem está transmitindo é a professora. Sou eu que estou passando. Meire. É a professora Meire. Oi, Ricardo. É porque eu não tenho a visualização da tela de Compartilha a vocês. tela, professor. Está compartilhado, meu bem. Espera. Tá aparecendo. Mas é porque não tá aparecendo, professor. Mas não Pode tá aparecendo aqui, compartilhar, professor. Mas não tá aparecendo. Qual ela vai arrumar? Deixa eu ouvir o Calma aí. Com licença, deixa eu ouvir o professor Ricardo. Meire, é porque Calma, você pessoal. Porque você tá aqui, você mudou a grade, né? Aí Tá, o layout, né? Certo. layout, Pronto, isso. aí a gente resolve. Ok, deixa eu voltar para lá, pro layout, tá bom? Uhum. É o layout de destaque, eu acho. É esse? Aparece agora? Não, Sim, tá aparecendo. tá Vocês aparecendo estão agora. vendo aí uma... Ó, vocês estão vendo aí Continua no sem canto ver. superior Que nunca esquerdo? mudou, não. Calma. Não. Vou fazer o seguinte, eu vou parar o compartilhamento e vou Não voltar, tá tá bom? aparecendo. Nunca apareceu, não. Eu vou parar o compartilhamento com aparecendo vocês Pessoal, e ela eu vou vai voltar. arrumar. Por favor, espera só um instante. Acontece esse tipo de coisa, é normal. Calma aí. De novo. Não, eu só achando que aqui. Apareceu, professor. Apareceu. Aí apareceu, professor. Agora sim. Yeah. Certo, vocês estão vendo aí? Sim. Ok. Agora. Sim, Agora deve ver. Pronto, essas pedrinhas aí, meus amigos, surgem de quê? De vários fatores, principalmente não beber água. Então o corpo cria resíduos, os resíduos ácidos que não são eliminados, eles são isolados, eles são, digamos assim, encapsulados, enquadrados. Oxi, o professor saiu, ó. Zito, a gente não consegue ouvir. Ele saiu. O professor saiu, professor. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. Gente, ele falou que estava com dados móveis. Deve ter dado algum problema. Calma aí. A gente começa a falar todos ao mesmo tempo, ninguém ouve ninguém, porque um microfone dá interferência no outro, tá? A gente vai esperar um pouquinho. Caso ele demore a voltar, a gente continua. Mas calma aí um pouco só. Houve um probleminha aí com os dados móveis do terreiro, né? Mas aí dá para você ver nitidamente, né? Que não é brincadeira isso aí, cara. Eu nunca imaginei que o corpo humano pudesse produzir isso aí. Mas o que eu estou observando, Ricardo, é que o corpo ela é muito inteligente, né? Bota lá dentro, separa tudinho, vai te dar um probleminha, você vai ter que tirar depois, mas o corpo ele dá uma separada nesse problema, né? Mas é muito interessante essa questão da água, né? Eu admito que eu bebo pouca água.
Né? E eu creio que tem muita gente aqui também, devido à correria, também bebe pouca água. Mas Eu bebo pouca água, mas agora eu vou beber muito. Meu filho me chama de Camela, porque eu bebo muita algo interessante água. Essa também. é uma Camela. Algo interessante também que eu costumo conversar aqui com... O professor Cláudio, gente, por favor. Eu costumo conversar com as pessoas aqui, a gente faz as atividades físicas, e agora, principalmente, né, mais do que nunca eu estou praticando, né? Tá muito sedentário. E aí tem uns amigos, né, que comentam assim, rapaz, Cláudio, mas tu vai para academia, tu passa 1h 50 minutos. Eu disse, rapaz, é mais do que o suficiente. 40 minutos, até vi o doutor Borba comentando que ele é preparador físico, né, formado em educação física, fazendo esse comentário, né? E vem aí uma palavra do Zezito, né, bem feliz nessa informação, que a própria atividade física, os exercícios físicos, né, ele faz com que você aumente a acidez no organismo, né, e isso é prejudicial, você tem que recompor com bastante água. Ou seja, não é preciso aquelas pessoas que vão para a academia e passam 2, 3 horas malhando, achando que está se beneficiando, no entanto, está sendo prejudicado, né? 2 ou 3 horas malhando, mas não bebe uma água. Às vezes o prejuízo é pior, é maior ainda, né? O prejuízo é maior, então, malhem, né? Façam uma atividade física durante 40, 50 minutos por dia, é mais do que o suficiente, né? Gente, professor, mas eu há queria exceções. Pessoal, Mas a gente... Beleza. Voltou, tá, gente? Zezito voltou. Wanda, a palavra é com você. Beleza. Como ele voltou, a gente vai dar sequência à apresentação, tá bom? É porque, caso ele não tivesse voltado, a gente ia passar para a palestra seguinte, que a psicóloga Márcia Kessiane, ela já está na sala conosco, e logo após a palestra do enfermeiro Zezito, na sequência vai ser a Márcia, então nós iríamos passar para ela, mas como ele voltou, a gente devolve o microfone para ele. É com você. Virtual, né? Eu queria só pedir aos nossos estudantes, por favor, num ambiente de sala de aula virtual, pessoal, às vezes a gente precisa controlar um pouco a nossa vontade de falar, né? Eu sei que às vezes o Zezito pergunta, a gente também pergunta, se 1 ou 2 pessoas responderem, já é o suficiente, porque senão a gente vai ficar sempre respondendo, mistura o áudio, a gente não consegue ouvir. E a outra coisa que eu observei aqui nos ícones de vocês, ainda há muitos estudantes com o microfone ligado, alguns, né, na verdade, e eu vi ainda há pouco que tinha um aluno, acho que ele não percebeu, a câmera traseira dele estava ligada, mostrando toda a casa. Tomar um pouquinho de cuidado com isso, né, a privacidade de vocês. Então, quando a pergunta for feita, se você observar que alguém já respondeu, não precisa todo mundo responder de uma vez, porque senão a gente não dá prosseguimento, fica travando o áudio e ninguém se escuta. Zezito, é com você. Sem contar, Mary, que às vezes é retórica, nem precisa a gente responder porque já está implícito, né? É isso. Pode continuar, Zezito. Obrigada. O microfone está desligado. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok, então pode passar o slide. Vamos dar continuidade aqui. Já está finalizando. Você falava conosco dessas imagens aqui, elas são de cirurgias realizadas em Timbiras, né? Isso, exato, que eu participei. Então aí você vê alguns cálculos, né? Isso aí, pessoal, são resíduos ácidos que o corpo não conseguiu eliminar e ele encapsula, ele isola e transforma em cálculos, em caroços, miomas, em tumores. Quando você vê uma pessoa, ouvir falar de uma pessoa sofrendo disso, é porque ela se expôs a um desequilíbrio ácido-básico muito grande e o corpo não conseguiu eliminar e transformou o resíduo ácido naquilo ali, naquele problema. Pode passar. Mas tudo se resolveria bebendo água. Então, por exemplo, aqui para as mulheres, né, aqui da nossa aula, quando você faz um exame de urina, normalmente os profissionais olham apenas piócitos para saber se há uma infecção ou não.
Mas, através do pH que vem lá no resultado da urina, você pode encontrar alguns sinais que mostram se a pessoa está sofrendo ou ainda vai sofrer de alguma outro probleminha de saúde. Por exemplo, o pH da urina, o ideal é 4,5. Ela é levemente ácida. Então, essa informação é do Ministério da Saúde. Ok? Eu não coloquei aí a referência, e no meu slide não botei referência, mas é de um manual de doenças sexualmente transmissíveis, HIV, hepatites e AIDS. Então, lá diz o quê? Que quando você pega um exame de urina e você vê que o pH da urina está maior do que 4,5, aquela mulher ou está sofrendo ou vai sofrer de vaginose bacteriana ou tricomoníase, que são 2 tipos de corrimento vaginal que geram um odor bem característico, um aspecto bem característico. E se o pH da urina está abaixo de 4,5, candidíase, que também é conhecido como monilíase, né? A candidíase, ela, por exemplo, é bem comum. Então, todas as mulheres que baixam a imunidade, estão gestantes, ou, enfim, baixaram a imunidade, elas apresentam candidíase, que é um sinal, claro, é um fungo oportunista. Ele já existe na flora, já existe no corpo da mulher, mas ele se aproveita da situação de baixa imunidade. E isso tem a ver com o quê? O pH. pH, queridos. Então, a candidíase, por exemplo, ela produz um aspecto de leite coalhado. A mulher sente dor de urina, dor às relações sexuais também. Ele é bem característico, o vermelhidão, prurido no órgão genital. E qual é o sinal que nós vemos assim do corpo? pH da urina. Só para vocês perceberem, aqui é a título de exemplo, como o pH é importante. Eu trouxe para vocês aqui um teste caseiro, muito bom para você saber se sua urina está ácida ou básica, ou alcalina, né? Eu disse para vocês do azul de bromotimol, mas eu não tenho acesso ao azul de bromotimol. Eu vou fazer o quê? Esse testezinho aqui. Você vai pegar um repolho roxo. Todos aqui conhecem um repolho roxo, né? Normalmente o pessoal usa muito aquele repolho verde, mas pega o roxo, da cor do nosso slide aí, ó. Você pega ele, bate o repolho, não precisa ser o repolho todo, é um pouco daquele repolho, um pedaço, né? Você bate, corta ele e bate no liquidificador com um pouco de água, até formar um suco. Você tira o excesso das fibras que ficaram ali e usa só o suco. Aí você vai urinar. De manhã cedo, você pode urinar, ou qualquer outro horário. Urina em um recipiente e coloca esse suco do repolho roxo. Ele pode ser cru, não precisa ser cozido. Meus amigos, se aquela solução que se formou continuar roxa com a cor do repolho, significa que a urina está ácida. Se aquela solução se transformar em rosa, cor de rosa, está muito ácida. Se a solução que você misturou a urina com o suco ficou um azul escuro, ela está neutra, é o ideal. Ou se ficou azul clara, está levemente alcalina. Vocês entenderam? Então, esse é um testezinho para saber se você está com a urina ácida ou não. Se tiver ácida, o que eu posso fazer, Zizi? Começar bebendo muita água, muita água. Ou seja, a convenção é em média 2 litros, que é a quantidade que a gente perde. Mas você pode beber mais. Enfim. Mas eu trouxe para vocês aqui também... Saiu de novo. Estou colocando. Eu estou também com um probleminha de internet aqui. Precisei migrar de computador. Esse suco aí o povo vai tomar ou vai só botar lá no negócio lá? Coloca na urina. Na urina. Você faz o xixi e coloca ali no recipiente o xixi. Você pega esse suco e coloca lá no recipiente que tem um xixi. A urina. Professor, mas se ficar azul claro é ruim? Ah, entendi. Não, se ficar azul escuro ou claro, é ótimo.
É ótimo. Significa que é ótimo. Você está com pH neutro ou levemente alcalino. Agora, se ficar Não pode roxo, ficar rosa, né? nem rosa nem roxo, o ideal é ficar azul. Tá certo? Professor, Esse é um... mas as pessoas que tomam mais de 2 ou 3 litros de água por dia. Vai se aguentar. Mas não é ruim. Nós precisamos mais de água do que alimento, pessoal. Em época de coronavírus agora, em época de coronavírus, se tem uma coisa que nós temos que fazer é hidratação. Água de coco, chás. Professor, e quando a urina tá muito amarela? Significa que não está bebendo água. Olha a escala do pH aí, olha, para vocês terem noção da cor da urina, né? Professora Meridiane. Exato. Oi, eu acho que eu Cláudio. tô bem, porque a cada 10 minutos eu tô bebendo um copo d'água. Válido aquele questionamento que você fez lá com o Dr. Borba, né? A respeito dessa relação, né, do coronavírus, né, com o início das aulas, né? Por que só remotas, né? Do ponto de vista aí do profissional do ZIP, para dizer para os alunos aí, né? Para fazer essa colocação aí, entendeu? Isso. Você lembra que você fez esse questionamento? Em relação ao início das aulas... Zezito, desculpa, eu até o conheço pessoalmente, a gente já teve algumas oportunidades em Timbiras, há uns anos atrás, não sei se ele lembra de mim. Está me visualizando aí, Zezito? Não. Nós estamos te vendo, né? Pelo menos. Certo, professor, diga. É o professor Cláudio aqui de Timbiras, né? Trabalha aí na escola também. É que houve, assim, uns questionamentos de pais, de alunos, de alguns alunos, né? Em relação à volta às aulas, né? E no ano passado nós trabalhamos só com aulas remotas, né? Somente da forma que nós estamos trabalhando agora nessa aula inaugural aqui no momento. E esse ano tinha uma expectativa, né? Houve uma especulação que nós iniciaríamos com aulas híbridas, né? Presencial, online. Mas aí o governador, na sexta-feira passada, ele fez aquela live, né, dizendo que não seria mais possível por conta dessa questão da doença. E aí era importante, dentro das possibilidades, que você falasse um pouco em relação a isso. Por que não iniciar a questão do higiene e tal, entendeu? Isso. Dentro do assunto que nós estamos tratando, já está a resposta. Por que nós escolhemos tratar desse assunto hoje? Para nós percebermos que grande parte da população é vulnerável ao coronavírus. Quando você pega as estatísticas, você vê que 30% em média são pessoas que ficam muito graves, adoecem e vão para a UTI. E existe uma quantidade de pessoas que não adoecem. Essas pessoas são pessoas que realmente têm qualidade de vida. Então, boa parte da população não tem. Tudo isso que eu estou falando é para provar para vocês que o nosso povo, o povo brasileiro, é um povo muito fragilizado em que se trata, no que tange a saúde. Muito fragilizado. Então, realmente, o retorno das aulas, diante dessa situação que nós estamos mostrando, através dessa apresentação hoje, mostra que, se não forem tomadas medidas de segurança, não tem jeito, pessoal. O pessoal adoece mesmo. Passou. Não vai. Isso ali foi só ano passado. Esse ano não tem jeito. Eu vou usar a máscara. Eu vou abrir mão de tudo isso que eu estou entendendo hoje para usar. Eu vou me prender basicamente na máscara. O uso da máscara vai me blindar. Enquanto você estiver usando e ela estiver desempenhando a função dela, ainda estiver em condições de uso, tudo bem. Mas na hora que você tirar a máscara, aí você está exposto, a sua fragilidade foi exposta. O que eu estou trazendo para vocês hoje, amigos, é para mostrar que nós temos que ir um pouco além. Precisamos usar o EPI, precisamos do distanciamento, mas precisamos ter realmente saúde, um corpo forte. E o que eu estou mostrando, o que eu estou falando aqui é para mostrar, dando base ao que o prefeito falou, o prefeito de outra cidade falou, o que o governador falou. Nosso povo ele realmente não tem saúde, querido. Zé povo que... Oi, desculpa, professora Wanda. Pois não.
a gente está com o tempo já meio esgotado, aí eu só queria que você ainda tem assim uns 3 minutos, 4 minutos, tá bom? Certo, vou finalizar então. Finalizando, a solução para nós, água. Mas eu vou... Passando ainda os teus slides, tá? Caso seja necessário. Eu gostaria que você programe aquilo que você execute o que você programou. Depois vocês vejam com a professora, olha, alimentos acidificantes, pode passar, professora. Em seguida, alimentos alcalinizantes, que vão ajudar a equilibrar teu pH. E por último, valopral. O que é isso? É a carga renal potencial ácida. Existem alguns alimentos que têm o poder de neutralizar o pH e equilibrar a equação. Quais são? Destaquei aí para vocês, ó. Pode passar, professora. Pode passar, aí. Além de beber muita água, você pode incluir na sua alimentação o alimento que mais tem um valor alcalinizante, uma carga pral, que é uva passas. Por incrível que pareça. As pessoas falam muito do limão, olha, ele está lá em 11º lugar, mas também tem um efeito muito bom, mas ele é bem menor o efeito alcalinizante dele do que uva passas, figos, espinafre. E os alunos aí, vocês lembram, quando fala espinafre, vocês lembram de quem? Popeye, né? Popeye tinha razão, né? O Popeye tinha razão. Eu nunca Popeye, erva doce, repolho, acelga, groselha. Mas vejam bem, uvas passas. Uva passa na alimentação, ele serve também para algumas saladas. Ele é útil também para adoçar alguns sucos. Lá em casa a gente adoça os sucos com uva passa. E assim, mesmo com toda essa pandemia, eu particularmente nunca senti nada. Mas assim, acredito que Deus nos ajuda também, ajuda a todos, né? A gente faz a nossa parte, mas tem esse conhecimento também que é muito importante, tá certo? Eu gostaria de finalizar, coloque na último slide, por favor, professora, o COVID e o desequilíbrio do pH. Então você entende por que tantas pessoas estão em estado grave, porque tantos jovens adoeceram, mesmo sendo praticantes de esportes. Você entende por que tantas crianças começaram a contrair COVID-19 nessa segunda onda? Então, assim, essa questão é muito importante. E isso serve para mostrar que a escola só pode voltar às atividades de forma segura. Realmente, quando houver uma segurança, a doença não estiver avançando, os números estiverem em condições, porque se a população brasileira for exposta nas condições em que ela vive hoje, ela vai adoecer, não tem jeito. E é um direito da população a educação, mas é dever do Estado. O Estado tem o dever de promover a educação, mas em situação segura. Segura, com segurança. Então, hoje, o mais seguro é no formato em que foi exposto pelo governador. Caso contrário, o que vai acontecer? Tá todos os alunos lá, alguém vai contrair a doença, e nessas situações, o pai, a mãe, amigos, advogados, eles vão dizer logo assim, olha, pegou depois que foi para a escola. Ele pode ter pego na vizinhança, na viagem, mas vai dizer, foi na escola. E aí? E se essa criança, se esse aluno adoecer e um estado grave e morrer? A responsabilidade é do Estado, que tem o dever. Aí, se isso acontecer em massa, as indenizações é algo em cascata, não tem como. Então precisa realmente... Pois não. Só pegando um gancho da tua palavra aí, a professora estava comentando comigo, os Terezinhos, 1 mês e meio atrás, uma escola militar lá resolveu, né, começar de forma híbrida, né? E aí, só para simplificar aqui, em poucas palavras, um aluno assintomático estava lá e passou para outros alunos da Covid, que passou para o professor de 42 anos, que o professor chegou a óbito, entendeu? Há 1 mês e meio atrás. Aí eles fecharam novamente a escola, quer dizer, não está dando certo, morreu um ser humano, morreu o professor. Aí como é que fica a situação da família? Ele certamente era pai, né? Tem esposa, dependia dele, né? E a questão do emocional também, perdeu o patriarca ali, né? O chefe da família.
Então, as consequências são muito pesadas, né? Isso. Tem que se A repensar. educação é um direito, mas a vida também, né? Então, assim, pessoal, a vontade de estar junto, os colegas, a brincadeira, os professores, a rotina é muito grande, mas isso tem que ser feito de forma segura, no momento certo. E aí, se nós temos esses meios, como o Google Meet e outros, para realizar as atividades, vamos aproveitar e continuar avançando, né? Eu agradeço, pessoal, a paciência de vocês. Se eu demorei muito, me perdoe. Peço perdão também para a próxima colega que vai dar a sua palestra, né? Por ter avançado um pouco. Os slides vão ficar com a professora, façam um bom uso, né? Os slides não, PDF, né? Esses slides foram montados por mim, de minha autoria, mas baseado no material que nós mostramos para vocês, né? Da doutora Márcia Vidotto. Então, já muito obrigado, a gente está à disposição. Em nome da escola, te agradeço muito. Sim, Cláudio. Aproveitar a oportunidade aqui, né, vem a questão da Stefane, né, muito bons elogios, né, ele também comentou, né. Verdade. E assim, eu sou professor de biologia, mas se eu disser que eu aprendi muito com essa palestra de Zezito, eu aprendi mesmo, entendeu? Inclusive vou pedir para a Meire me repassar esses slides aí, esse PDF que ele construiu, que ele produziu, né? E achei muito interessante mesmo. Queria também, em nome da escola, né, agradecê-lo, né, por essa participação. E Cláudio, eu estou lembrando de você aqui agora. E dizer que de forma nenhuma, Zezito, viu, não foi desgastante, nem ultrapassou o tempo. É porque nós tivemos alguns impasses aí, mas estava muito satisfatório, muito agradável de ouvir a tua palavra. A gente vai fazer o teste do repolho, viu? Tem outras pessoas licença, mesmo, há 11 horas foi isso, entendeu? Mas não foi você, não. Mas foi excelente mesmo, viu? Parabéns. Tudo bem. O estudante tem uma pergunta. A senhora pode botar o PDF no grupo? Sim, eu vou passar a professora Elismar, porque como eu não sou professora dos segundos matutinos, eu passo o PDF para ela e ela, como autoridade da escola, passa para vocês, tá? Vocês viram aí que foi autorizado pelo palestrante. Obrigado. Gente, fica chato, enquanto mediadora aqui, eu ter que cortar a palestra do Zezito, mas me desculpe, inclusive, essa aula é excelente. Os alunos aí, acredito que essa aula para eles, para nós, para todos nós, na verdade, é uma aula para levar para a vida. Muito, muito obrigada, em nome de toda a equipe da família Lúcia Baiman, obrigada. E a gente vai dar sequência, tá bom, pessoal? Só antes de prosseguir, eu quero te agradecer mais uma vez, Zezito. Quero esclarecer novamente que é uma palestra voluntária. Normalmente uma palestra como essa é caríssima nas universidades, eu sei, porque já fui contratada para fazer palestra, então eu sei o quanto custa. E o Zezito fez isso de forma muito amistosa, muito humilde, muito respeitosa, digna e de forma voluntária, né? A gente te agradece em nome da escola. Nós tivemos, sim, alguns impasses, e esses impasses são da nossa responsabilidade mesmo, não tem relação com o que você apresentou, foi muito bem apresentado, informações muito úteis, né? Agora eu entendi por que algumas pessoas apresentam sintomas e outras não, por que os idosos são mais vulneráveis. Já vou prosseguir com beber bastante água e vou fazer o teste do repolho. Muito obrigada pela tua participação e que o Senhor te abençoe e te retribua infinitamente. Bebam água. Em nome de Jesus. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado.